Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Desde já peço para vocês deixar o like, se inscreverem e deixar a opinião de vocês nos comentários. E vamos ao vídeo. Mauro, você acha que dá para comparar Rogério e Dunga hoje ao Jorge Jesus? Ninguém se compara a Jorge Jesus do futebol brasileiro. Nenhum técnico chega perto de Jorge Jesus. Pelo futebol que ele faz jogar, é isso na sua opinião? Ele é o melhor, disparado o melhor. Nenhum brasileiro chega perto, todos os estrangeiros que passaram aqui são inferiores a ele, todos, sem exceção. É a minha opinião também, né? E eu acho que combina mais com o futebol brasileiro. Eu acho que combina com a seleção brasileira, né? O estilo do Jorge Jesus. Porque a gente reclama tanto que é sempre a mesma coisa. Os jogadores jogam muito pior do que jogam nos seus clubes. E o Jorge Jesus é unanimidade de todos os jogadores que jogaram com ele em 2019, que ele consegue tirar o máximo de cada jogador. Eles falavam isso, eles não falavam só do conjunto não, eles falavam que ele ia espremendo e tirava o máximo de cada jogador. Ele trabalhava individualmente também, cada jogador. Eu escutei isso do Everton Ribeiro, eu escutei isso do Vitinho, eu escutei isso do Rafinha, eu escutei isso pessoalmente de alguns jogadores, eu escutei do William Arão. Então eu acho que é o cara que pode fazer a seleção brasileira jogar um futebol próximo do que a gente imagina, porque tá muito feio o futebol da seleção brasileira, tá assim, o Mauro disse hoje, né, eu não torço por seleção, então por que você tá falando nossa do Hendrick? Eu até torço para a seleção brasileira, claro que torço muito mais pelo meu clube, óbvio, mas eu até torço, só que eu perdi o tesão de torcer. Perdi o tesão, não dá pra torcer. É muito jogo ruim, então você só fica vendo o jogo ali pelo trabalho. O que foi? Eu lembrei de uma coisa que o Bruno soltou uma frase aí, que eu lembrei de uma coisa que o Bruno falou aqui há pouco no intervalo. Deixa pra lá. Fala, pode falar. Não, que você falou que perdeu o tesão, aí o Bruno tava lembrando dos anunciantes que não estão mais aqui. Deve ser por isso. E poderia ter aquele tesão de novo, né, Bruninho? Aquele tesão. Realmente. Mas uma coisa do Jorge Jesus, eu concordo com o que você falou aí, do futebol, que as pessoas idealizam. Mas assim, eu não tenho a menor esperança de que o julgamento dele será: se ele ganhou a Copa, ele é um gênio. Se ele perder, ele é uma besta. Vai ser isso. Porque jogar bom futebol, a seleção chegou a jogar com o Tite várias vezes. Até com o Dunga na primeira passagem, é o estilo dele. É verdade. Sim, o time era competitivo. A Copa do Mundo jogou bem, Batista. Jogou. O jogo da eliminação, o Brasil não jogou mal. Sim, podia ter vencido até aquela Copa, não seria nenhum absurdo. Tinha o Felipe Melo, né? Aí ia pegar o Uruguai. Podia passar do Uruguai e uma final com a Espanha. Uma final, um jogo único. A Espanha acho que era um time melhor, mas até aquela Espanha combinava com o estilo Dunga. Deixa a bola com eles, vão roubar e contra-atacar. Então assim, ela jogou bem em alguns momentos, com o Tite em vários momentos. Só que aí o que vai pegar com o Jorge Jesus, mesmo se ele pegar nesse um ano, ele ia arrebentar e mete 4-0 no Paraguai, não é coisa que o Tite fez também. Vai lá na La Paz, mete 3 na Bolívia, aí chega na Copa, perde um jogo nos pênaltis, vão chamar ele de besta. Para Dinamarca nos pênaltis. Eu vou falar que ele é um imbecil que não sabe nada. Então, eu não tenho muita esperança nesse negócio do futebol. Ele vai ser, se ele ganhar a Copa, ele vai ser um gênio, se ele perder, ele vai ser uma besta que não sabe nada. O jornalista causa polêmica ao afirmar que nenhum técnico brasileiro superou Jorge Jesus. Debate inflama o futebol nacional. O mundo do futebol brasileiro foi sacudido por uma declaração bombástica de um renomado jornalista esportivo. Em uma participação recente em um programa de grande audiência, o profissional afirmou categoricamente que, em sua opinião, nenhum técnico brasileiro alcançou um patamar de sucesso superior ao do português Jorge Jesus. A afirmação, que rapidamente viralizou nas redes sociais e gerou intensos debates entre torcedores e especialistas, levanta uma questão complexa e apaixonante sobre a história do futebol e a comparação entre diferentes escolas de treinamento. A declaração do jornalista veio em um momento de efervescência no cenário futebolístico, com diversas discussões sobre o desempenho de clubes e seleções, além da análise constante do trabalho dos treinadores. Ao cravar que nenhum técnico brasileiro superou o legado de Jorge Jesus, o jornalista não apenas exaltou as conquistas do português, mas também colocou em xeque o trabalho de inúmeros profissionais que marcaram época no futebol nacional. Para embasar sua opinião, o jornalista provavelmente se refere ao período extremamente vitorioso de Jorge Jesus à frente do Flamengo, em 2019. Naquela temporada histórica,
o treinador português conduziu o clube carioca à conquista do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América, quebrando um jejum de décadas do clube no principal torneio continental. Além dos títulos, o estilo de jogo ofensivo e envolvente implementado por Jorge Jesus encantou a torcida e a crítica, elevando o patamar do futebol praticado no Brasil. No entanto, a afirmação do jornalista certamente encontra resistência entre aqueles que defendem o legado de grandes técnicos brasileiros. Nomes como Tele Santana, Zagallo, Carlos Alberto Parreira, Luiz Felipe Scolari e Tite, entre outros, acumulam títulos importantes em nível nacional e internacional, além de terem marcado gerações com suas filosofias e conquistas. A comparação entre diferentes épocas e estilos de jogo torna o debate ainda mais rico e complexo. A polêmica levantada pelo jornalista reacende a discussão sobre a valorização dos técnicos brasileiros e a influência de treinadores estrangeiros no futebol nacional. Enquanto alguns defendem a necessidade de buscar novas ideias e metodologias fora do país, outros argumentam que o Brasil possui uma rica história de grandes treinadores e que é preciso valorizar o trabalho dos profissionais locais. Independentemente da concordância ou discordância com a opinião do jornalista, é inegável que a passagem de Jorge Jesus pelo futebol brasileiro deixou uma marca profunda e elevou o nível de exigência em relação ao trabalho dos treinadores. Sua metodologia, sua intensidade à beira do campo e, principalmente, os resultados conquistados o colocam em um patamar de destaque na história do futebol nacional. A declaração do jornalista serve como um ponto de partida para uma reflexão importante sobre a história do nosso futebol e o papel fundamental dos técnicos na busca por conquistas e pela excelência no esporte. E você, o que pensa sobre essa declaração? Concorda com o jornalista ou acredita que algum técnico brasileiro superou o trabalho de Jorge Jesus? Deixe sua opinião nos comentários. Aproveitando que você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade do mundo do futebol.